Bonjour, aqui Paris, dia de sol na capital francesa. Após os 60 milhões de mortos da Segunda Guerra Mundial, a Europa viveu décadas de vacas gordas, com prosperidade econômica, estabilidade institucional, avanços sociais e ausência de grandes conflitos. A Europa Ocidental transformou-se num paraíso, apesar da Guerra Fria e das guerras coloniais. Com a integração europeia, o fim das fronteiras internas e a queda do Muro de Berlim, todos nós que vivemos aqui achamos que as guerras eram coisa do passado. Só que, de repente, 16 anos atrás, uma tragédia mudou o mundo. No 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos, que garantiram a segurança europeia durante mais de meio século, foram atingidos no seu coração. Reagiram com violência, muitas vezes cega. As intervenções no Afeganistão e no Iraque destruíram os frágeis equilíbrios geopolíticos e abriram caminho para as primaveras árabes, infelizmente seguidas de imensas desilusões. De repente, a Europa, por sua situação geográfica, ficou na linha de frente face à implosão do mundo muçulmano. O terrorismo islâmico, cujos alvos principais são os regimes tradicionais árabes, também se virou contra os europeus, com a participação ativa de muitos jovens revoltados das minorias de origem muçulmana, imigrantes, às vezes de terceira até quarta geração. Os atentados na França, na Bélgica, na Espanha e os massacres no Oriente Médio criaram um tsunami de refugiados batendo às portas da Europa, criando um falso clima de guerra de religião. Os europeus descobriram que seus governos não estavam preparados para enfrentar os desafios e que terão de conviver durante muito tempo com o terror e a ameaça da violência. E olha, pessoal, ainda mais angustiante. Os Estados Unidos e a hesitação dos governos europeus deram asas a regimes que não querem saber de democracia nem de liberdade e que proclamam abertamente que a força e os nacionalismos valem muito mais do que as regras do jogo internacional. Jogo que garantiu estabilidade durante muito tempo. A invasão da Crimeia e do leste da Ucrânia pela Rússia de Putin, as provocações chinesas no mar da China Meridional, a bomba atômica da Coreia do Norte, a guerra na Síria, trouxeram de volta o risco de grandes conflitos generalizados. Tudo isso em meio a um fluxo de informações nunca visto graças à internet. A ideia do paraíso europeu era, obviamente, exagerada, como é hoje a percepção de uma descida ao inferno. A mudança foi rápida demais e as populações estão desorientadas. O resultado é o mesmo de sempre. Em primeiro lugar, o crescimento de movimentos autoritários, chauvinistas, racistas, que querem se fechar dentro de fronteiras nacionais. Exemplos hoje da Polônia e da Hungria. Em segundo lugar, o perigo de fragmentação da União Europeia e até de Estados europeus, como acontece na Espanha. O paradoxo é que a Europa continua sendo uma das regiões mais agradáveis para se viver. É muito bom viver por aqui. Os refugiados que fogem da violência querem todos ir morar no velho continente. E as pessoas têm mais chances de morrer num acidente de trânsito do que num atentado terrorista. Só que uma parte dos europeus perdeu a confiança no futuro. O 11 de setembro ressuscitou o sentido trágico da história. Milton Bly, direto de Paris.